Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz nesta noite de poder estar aqui juntamente com os irmãos para adorar o nome do Senhor. Eu quero agradecer o pastor Claudinei, a pastora Lélia também pela confiança de ter passado para mim essa responsabilidade que não é pequena, é uma grande responsabilidade. Eu quero também apresentar a minha irmã, que está aqui nesta noite também, nós convidamos e ela veio. Para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que ela viria. E eu não só convidei ela só porque eu vou pregar, não. Eu falo na frente dela que eu já convidei ela várias vezes. Para ver o Tiaguinho, para ver o pastor, e qualquer um dos irmãos. E eu não falei o nome dela aqui, quando o nosso irmão Júnior estava procurando mais alguns que estavam visitando, porque nem eu ia conseguir falar direito o nome dela. O nome da minha irmã é Iere. I-E-R-E. Então eu nem ousei falar lá de baixo para cá, porque é difícil de entender. Está o meu sobrinho também, o Idris, também. Deus abençoe a vida deles. O meu pai, a minha mãe também, que já vieram aqui. Está também a nossa amiga, a Bia, com seu filho Daniel, também, eles também nós já convidamos várias vezes e hoje eles estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não para ouvir eu falar, mas Deus falar através da minha vida. Eu creio que todos estão aqui para isso. Amém, irmãos? Se o Júnior ficasse mais um pouquinho aqui, ele já ia pregar tudo, hein? Ele é uma bênção. Os louvores já descreveu muita coisa. Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O tema do culto é a nossa Páscoa, e o texto que eu vou ler também é a Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã,
queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar. Quando nós falamos da Páscoa, ou quando vai se aproximando a data da Páscoa, nós vemos a mídia, o comércio, eles começam a explorar a imagem da Páscoa, a imagem que eles têm como Páscoa. Nós sabemos que é comércio, é ganho. Eu estava no shopping segunda ou terça-feira, passando em frente a uma loja, e eu vi lá: a maior Páscoa do mundo é aqui. Existem dois símbolos que é bastante comentado e bastante compartilhado também. Alguns irmãos nos status, ou manda logo pela manhã, quando chega no domingo, Feliz Páscoa. Quem não recebeu um coelhinho como Feliz Páscoa? Muitas pessoas apontam e colocam na imagem do coelho a Páscoa. Quando nós vemos também as crianças indo para a escolinha, quando o seu filho chega da escolinha, não a escolinha dominical, que aqui é uma bênção, mas eu digo a escolinha secular, elas chegam todas pintadas de coelhinho, com as orelhinhas, o coelho. Mas nós sabemos, irmãos, que Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. O coelho, eu estava lendo, ele foi aderido na maior centralidade pelos alemães. Eles que criaram essa imagem do coelho como a Páscoa, porque o coelho ele reproduz por causa da sua fertilidade. E o chocolate, que muitas pessoas comem, trocam uma com a outra, o ovo da Páscoa, foi pelos antigos egípcios. Eles pintavam ovos no início, ovos de galinha, pintavam por fora e davam de presente, simbolizando uma nova vida. E os franceses que fizeram o chocolate. Então agora come o chocolate, o ovo da Páscoa. Mas eu vim aqui nessa noite para falar da nossa Páscoa. A nossa Páscoa que não é coelho e que não é chocolate. A nossa Páscoa que é cordeiro e que é sangue. Quem que é a nossa Páscoa? Jesus. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, quando ele está falando para a igreja de Corinto, ele diz: mas não foi a nossa Páscoa que morreu por nós? Naquela ocasião ele estava dizendo do pecado da igreja, e dizendo para ele que agora eles não precisavam mais andar segundo o curso da sua vontade, pecando, errando, porque teve um cordeiro que morreu na cruz para nos purificar. Esse cordeiro é Jesus. Agora eu quero voltar um pouco no texto que nós lemos, e esse texto diz da instituição da primeira Páscoa,
Quem instituiu a primeira Páscoa foi Deus. Não foi Moisés, não foi Arão e nem o Egito. Mas foi Deus quem instituiu a primeira Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Passagem por cima. E no texto nós vamos chegar para os irmãos entenderem melhor. Então a palavra Páscoa quer dizer passagem. A Páscoa ela foi instituída por Deus, como eu já disse. Mas era uma festa comemorada pelos judeus. Os judeus comemoravam a libertação deles do Egito. Então a Páscoa é a passagem da escravidão para a vida. O povo de Israel estava sendo escravo no Egito por 430 anos. Imagina, irmãos, ser escravo, ser escravizado por 430 anos. Talvez eles pudessem imaginar que nunca eles sairiam daquela escravidão. A Bíblia diz que o serviço para eles eram pesados. Faraó colocava um serviço pesado para eles. Então eles comiam mal, eles dormiam mal e trabalhavam mal, porque aquele que está escravizado faz tudo isso mal. Mas Deus resolve resgatá-los e tirá-los da escravidão. Para isso Deus levanta um mensageiro chamado Moisés. E a mensagem de Deus para Moisés, através de Moisés, para Faraó, era o seguinte: simples, direta. Deus mandava ele dizer: deixa o meu povo ir para que me sirva. Esta era a mensagem de Deus. Deus estava dizendo para eles: deixa o meu povo sair. Tira o meu povo da escravidão. Tira eles daí para que eles possam me servir. Porque aqueles que estão escravos não podem servir ao Senhor. E Faraó ouvia esta mensagem. E a Bíblia diz que Faraó endurecia o seu coração e não dava ouvido para a mensagem de Deus. Mas Deus, por diversas vezes, quando nós lemos o início do Êxodo, Deus envia Moisés para falar com Faraó por diversas vezes, e a mensagem era sempre a mesma: deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus queria resgatá-los e tirá-los da escravidão, para que eles pudessem servir, para que eles pudessem adorar, porque eles estavam escravizados e impedidos de adorar a Deus. Egito era cercado pela idolatria, mas Faraó não o liberava. Então Deus, quando chega no capítulo de número 6, olha o que Deus diz. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Deus estava dizendo para Faraó: não depende de você liberar o meu povo, mas haverá uma mão poderosa que vai ser estendida para o meu povo e que vai arrancá-los de lá, vai tirá-los da escravidão e vai trazer para uma vida nova. Porque a Páscoa é isso, é passagem da morte para a vida. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Por
Porque a morte, quando nós vemos na palavra de Deus, a morte é o distanciamento de Deus. Aquele que se distancia de Deus, morre. E nós vemos a passagem do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele se torna escravo. Ele deseja comer as bolotas do porco. Mas quando ele se arrepende, que ele diz, eu vou me levantar, e que ele retorna, que ele chega até a casa do pai, o que o pai fala? Pegue o melhor, porque o meu filho estava morto, mas agora ele vive. Ele não está mais morto, mas ele vive. E Deus nessa noite, Ele quer tirar pessoas da morte e trazer para a vida e abundância. Então, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. E Deus, o que Deus fez? Falou, então, Faraó não libera? Eu vou tirar por mão poderosa, mas antes, eu mesmo vou endurecer o coração dele, porque já estava endurecido, e agora ele não vai ouvir de verdade. Aí no capítulo número 7, olha o que Deus disse. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus estava endurecendo o coração de Faraó. E quando Deus endurece o coração de alguém, Ele entrega essa pessoa ao pecado. Por quê? Porque nós não podemos, irmãos, endurecer o coração para Deus. E se você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, não endureça o teu coração para Deus. Deus está querendo te tirar da escravidão e te dar uma nova vida. Então Deus agora começa a lançar sobre Faraó juízos de que ele tinha poder, porque se endureceu o coração, tem juízo. Eu já vi uma mãe falar no salão da minha esposa, que ela conversa com a filha dela e diz para a filha dela, volta para os caminhos do Senhor, porque Deus, Ele não é só amor, é juízo. E diz que ela olha para ela e diz assim, esse Deus que você prega eu não conheço não. Porque todo mundo acha que Deus só é amor. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor. Mas Deus também é juízo. Tem muitas pessoas que ainda não creram. E se não crer, é juízo. Deus começa a lançar juízo sobre Faraó, sobre o Egito, para que eles pudessem deixar o povo sair da escravidão. Então Deus começa a enviar pragas. A primeira praga transformou a água em sangue. Teve a praga das rãs, a praga do piolho. Mas quando chegou na 10ª praga, é o capítulo número 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Cada um deveria pegar um cordeiro segundo a casa. Porque o cordeiro, irmãos, não é só para mim e também não é só para você. O cordeiro é para nossa casa.
Então eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: não aceite com passividade o fato dos seus familiares ainda não estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Porque o Cordeiro não tem a ver só com nós, mas tem a ver com a nossa casa também. Pegue e leve para casa. O Cordeiro é para a família. O Cordeiro, ele não é individual. Então, continuando no texto, ele diz: se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. É para o vizinho também. Tem cordeiro para você? Tem cordeiro para mim? Tem cordeiro para nossa casa? Tem cordeiro para os nossos vizinhos? E tem cordeiro para todos aqueles que estão perecendo. É cordeiro para todos. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Agora ele começa a dizer como precisa ser o cordeiro. Aí ele diz assim: o cordeiro precisa ser sem mácula. Sem mácula é sem sujeira, sem resíduo de mancha. O cordeiro precisa ser perfeito, não pode ter mancha. Já estava apontando para Cristo, já estava ensinando eles que o sangue teria que ser sangue inocente, teria que ser sem pecado e sem mancha. Versículo 6 diz: e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Essa seria a 10ª praga. Seria a praga em que Egito não teria mais escolha. Eles tinham que liberar. Eles não tinham mais escolha. Então, houve uma ordem de Deus para que eles matassem o cordeiro, pegassem o sangue e eles tiveram que passar nos umbrais, na fechadura das portas. Porque Deus falou: eu mesmo vou enviar um anjo destruidor para matar todos os primogênitos das casas. Mas aquela casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, meu irmão, o anjo da morte não ia passar naquela casa. A diferença da morte para a vida está no sangue. Está no sangue. Não está na nossa capacidade, mas está no sangue do Cordeiro. Agora eu fico imaginando, irmãos, se os líderes daquela casa, se eles tivessem pensado assim: será que o sangue pode livrar a minha casa? Deus falou: pegue o sangue e passe nas ombreiras da porta. Mas tem muitas pessoas que não acreditam neste sangue. Eu fico imaginando, irmãos, se aquelas pessoas falassem: eu não vou passar não.
O profeta Isaías, ele falou: quem deu crédito à nossa pregação? Se você está aqui nessa noite, irmãos, e você ainda não acredita que esse sangue tem poder, Deus está te chamando nessa noite para você acreditar. Porque o sangue do Cordeiro, quando ele é marcado na tua casa, a tua casa está protegida. A destruição não chega na tua casa, porque quando ela chega diante da tua casa, ela consegue enxergar o sangue do Cordeiro e ela passa de lado. Mas não pode duvidar. Se tivesse duvidado, a morte tinha chegado. Agora Deus, ele envia a 10ª praga. E a Bíblia diz que todos os primogênitos do Egito foram mortos. Mas o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus da morte. Há um sangue, irmãos, precioso, que nos livra da morte, e não é da morte física, vai muito além do que isso, é uma morte e uma condenação eterna. Mas nessa noite eu quero dizer para você, que o sangue do Cordeiro vai alcançar nossas vidas, já alcançou as nossas vidas, e vai também alcançar aqueles que estão nas nossas casas. Aqueles que ainda não creram no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro também foi derramado por eles. Você pai, você mãe, você tio, você tia que está aqui nessa noite, o sangue do Cordeiro vai alcançá-los também. Não pode duvidar. E se tem alguém aqui ainda que duvida desse sangue, está aqui na palavra. É vida para quem acredita, e é morte para quem não acredita. É melhor acreditar. É sangue poderoso. É sangue santo. Então tudo já estava apontando para Cristo. Porque o Cordeiro que estava por vir, ele tinha algumas qualidades que o próprio profeta Isaías, que é o profeta messiânico, é o profeta que mais falou da vinda de Cristo, ele descreveu. Abra sua Bíblia, se você puder, em Isaías, capítulo número 9. Então, irmãos, a Páscoa era comemorada pela libertação do povo de Israel da escravidão. Isaías capítulo número 9 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. O profeta Isaías já estava apontando que iria resplandecer uma luz. Na região da sombra da morte haveria luz. E no versículo número 6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Cordeiro do Antigo Testamento não tinha essas qualidades. Aleluia! Só apontava para aquilo que era perfeito. Só estava ensinando Israel que eles deviam crer no sangue do Cordeiro.
Era isso. Essa era a Páscoa. Foi nesse momento que instituiu a Páscoa. Mas aqueles cordeiros que serviu para aquela época, eles estão mortos. Eles não são conselheiros, não são maravilhosos. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Estava apontando para aquilo que iria vir. Mas o profeta Isaías, ele aponta e ele também descreve. Ele descreve como seria. Então, no Novo Testamento, foi lido a passagem, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas lá no Antigo Testamento já apontava. Se você puder, irmão, eu sei que já estou pedindo para abrir a Bíblia, mas é bom. Isaías capítulo 53, porque o meu desejo, irmãos, é que a gente saia daqui edificado pela palavra e aprendendo mais da Páscoa. Esse é o desejo do meu coração. Isaías capítulo 53. Então ele falou, vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Mas no capítulo 53, Isaías também diz, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não era desejado. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Apontando para aquele que iria vir, aquele que seria o perfeito. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não é mérito nosso, não é mérito nenhum, mas é mérito daquele que o enviou. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados, mas o Senhor fez cair a nossa iniquidade. O pecado e o castigo que estava sobre nós, Ele tomou para si. Ele se fez pecado por nós. Mas antes dele ser enviado, eu quero que os irmãos também abram a Bíblia agora, no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. O Antigo Testamento, irmãos, já apontava para o perfeito, já apontava para Jesus, as qualidades que Isaías descreveu. O cordeiro do Antigo Testamento não tinha, então viria um perfeito, com todas as qualidades para nós olhar para ele assim e imitá-los, sem medo de errar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1.
eu vou fazer um comentário e daqui a pouco a gente lê o versículo. João foi o precursor de Cristo. João foi aquele que preparou o caminho para Cristo vir. João batizava em Betânia, mas os fariseus foram até João e perguntaram para João: você é o Cristo? João falou: não. És tu então Elias? Também não. És tu profeta? Também não. Então por que tu batizas? Aí João respondeu: eu batizo com água, mas virá um, que ele é antes de mim, mas ele virá após mim. Esse aí batiza com água e batiza com fogo, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele é poderoso. Estava falando de Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias. E quando João avista Jesus, no capítulo 1 e no versículo 29, João viu Jesus que vinha para ele. Aí João olhou e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João estava vendo Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que morreu por nós, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, aquele que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Ele é o Cordeiro que tira o pecado não só de Israel, mas ele tira o pecado do mundo. Ele tira o meu e tira o teu pecado. Este é o Cordeiro de Deus. Agora chegou aquele que é perfeito, enviado por Deus, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa. Não foi o coelho, não enviou o chocolate, mas enviou Jesus. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4 e versículo 4, que Deus enviou, nascido de uma mulher, aquele que iria remir e tirar da escravidão e trazer para ser chamado filhos. Nós éramos escravos, mas hoje nós somos filhos. Aí eu quero falar para você: isso alegra o teu coração de saber que você é filho de Deus? Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos tirar. Agora Jesus, durante o seu ministério, em Mateus no capítulo 27, começaram a perseguir Jesus. Eu estou resumindo. Começaram a perseguir Jesus, a fim de achar em Jesus culpa, acusando Jesus daquilo que ele não havia feito e não fez. Sabe por quê? Porque o cordeiro tinha que ser sem mancha. O cordeiro tinha que ser puro. O cordeiro enviado por Deus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si. Ele se tornou servo como nós. Em Hebreus diz que ele também em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas ele nunca pecou, porque é o Cordeiro puro, é o Cordeiro sem pecado enviado de Deus para nos resgatar.
Então tentavam achar no nosso cordeiro culpa. Jesus passou, irmãos, por vários tribunais de forma injusta, para que nós não fôssemos de forma justa. E o profeta Isaías, ele descreveu também no Isaías capítulo 53, ele também diz que como uma ovelha muda, ele se entregou por nós. Começaram a interrogar Jesus, perseguir Jesus. Jesus, ele já estava a caminho da crucificação, mas eles não achavam culpa, não achavam erro. E tem uma parte interessante, irmãos, que eu estava lendo. Em Mateus capítulo 27, diz que chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Já estavam formando conselhos para matar Jesus. E Pilatos chegou a um certo ponto que olhou para Jesus e ele falou para Jesus assim: você não sabe por que eu pergunto e você não me responde nada? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar? Aí Jesus, a única vez que ele deu uma resposta, está em João. João, ele descreve isso. No capítulo número 19, olha o que Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus olhou para Pilatos e falou assim: você não teria poder sobre mim para me crucificar, se não fosse enviado do Pai. Em outras palavras, Jesus, ele estava dizendo, irmãos, eu vim para cumprir aquilo que o Pai me designou. Jesus, ele não se absteve. Jesus, ele não foi para trás, mas até a última hora, enquanto estavam interrogando ele, enquanto estavam entregando ele para a crucificação, ele se manteve firme. Eu vim fazer aquilo a qual o meu Pai enviou. É como se ele estivesse dizendo: eu vim para resgatar, eu vim para livrar do pecado. É como se ele estivesse falando: eu vim para livrar da condenação, e eu não abro mão de fazer aquilo que o Pai me enviou, mas eu vou até o fim. E ele foi até o fim por mim e por você. Você entende isso nesta noite, meu irmão? Ele foi como ovelha muda até o fim. E a Bíblia diz que já era a noite, a preparação da Páscoa. Na preparação da Páscoa já estavam enviando Jesus para ser crucificado. Judas havia traído ele. Judas havia dito: eu traí sangue inocente. Irmãos, quando nós traímos essa palavra, a palavra de Deus, quando nós não obedecemos, nós estamos traindo sangue inocente. Nós estamos traindo aquele que não mediu esforços e se entregou por mim e por você. Reflita isso na sua casa. Nós não podemos traí-lo. Jesus é entregue agora para a crucificação. Jesus estava agora perante Pilatos. E na crucificação,
de Jesus, está no versículo número 32 de Mateus 27. Diz: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, e chegando ao lugar Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Agora eles crucificam Jesus. Jesus, ele é crucificado na cruz, por mim e por você. A Bíblia diz que quando Jesus ele entrega o seu Espírito, o véu se rasga de cima a baixo. O véu então ele é rasgado de Deus para nós. Ali toda a condenação do pecado, tudo aquilo que poderia nos condenar, já não pode mais nos condenar, porque Jesus carregou os nossos pecados. Ele foi morto na cruz. Jesus ele foi crucificado. Aí vem um homem, José de Arimateia, chega até Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus crucificado. E foi liberado para ele. Ele pega o corpo de Jesus, ele envolve o corpo de Jesus sobre lençóis. Agora Jesus, ele é sepultado. E a Bíblia diz, em Mateus, que a pedra, ela foi rolada para o sepulcro. Ela foi posta lá. Aquele que estava lá dentro, para muitos, não poderia sair, porque havia uma pedra. Maria Madalena, a Bíblia diz que estava em frente ao túmulo de Jesus. Elas estavam olhando. Eu quero ler com os irmãos que está registrado. A partir do capítulo 28 de Mateus, nós já vamos para encerrar. Depois que Jesus ele é crucificado, a Bíblia diz que a pedra é posta sobre o sepulcro. Aí no capítulo 28 diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, aí Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Agora elas vão diante do sepulcro, mas antes fizeram um conselho entre os fariseus, dizendo: ele não falou que ressuscitaria após o terceiro dia? Colocaram no sepulcro de Jesus guardas. Mas quando Maria Madalena, no outro dia, ela chega diante do sepulcro de Jesus, a pedra que estava fechando já não estava mais lá. Ela havia afastado. A Bíblia diz que desceu o anjo do céu, repousou sobre aquela pedra. Ele estava vestido de branco, com roupa reluzente. A pedra já não estava mais lá. Aí uns achavam: toma conta lá, porque podem tirar ele de lá. E tem a tradução de Lucas que eu estava lendo, irmãos, que quando chegaram para procurar, que viram que Jesus não estava lá, Simão Pedro, eles olharam para dentro do sepulcro de Jesus e não viram. Aí disseram uma mensagem para eles. Eu quero encerrar com essa mensagem, essa palavra. Por quê que procura o vivente dentre os mortos?
Por quê? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo e ele reina para todo o sempre. O Cordeiro Pascual que nós servimos, meu irmão e minha irmã, não é aquele que está morto, mas é aquele que Isaías apontou, é aquele que é enviado por Deus, é aquele que venceu a morte, ele ressuscitou, ele tomou a chave da morte, e a morte não pôde o vencer. Ele está vivo e ele reina para todo sempre. Nós servimos um Cordeiro vivo. Eu quero deixar essa mensagem, irmãos, nessa noite. Eu sei que eu resumi, mas nós viemos lá do Antigo Testamento, da instituição da Páscoa, e nós vimos agora no Novo Testamento que até o Cordeiro do Antigo Testamento simbolizava e apontava para Jesus, mas ele está morto lá, mas o que nós servimos está vivo. Ele vive, ele reina para todo sempre. Agora abra a sua Bíblia, que eu vou encerrar com este versículo de Apocalipse, capítulo número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo 16 diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Ele foi morto, mas ele vive para todo o sempre. E amém. Glorifica e exalta o Cordeiro, que é a nossa Páscoa. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Que vocês possam ficar com esta palavra simples, mas é uma palavra poderosa. Amém, irmãos?